Imagina a seguinte situação: você foi a um restaurante, fez um determinado gasto e na hora de pagar não tinha dinheiro na carteira. A pergunta é: o cliente pode ser levado à delegacia? Responde por crime? Continua assistindo esse vídeo que a resposta vai te surpreender. Antes de eu dar todas as orientações, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, compartilha com seus amigos e principalmente no final, deixe o seu comentário e sugestões para que a gente possa criar novos vídeos aqui no canal. Não caia na roubada. Eu quero te contar um caso real que aconteceu na padaria de um conhecido meu na zona oeste de São Paulo. Olha a cena. Uma senhora com mais de 60 anos entrou na padaria, foi no setor para almoçar e fez um belo de um almoço. Pediu até uma garrafa de vinho. Na hora de pagar a conta, ela chegou no caixa, pegou a carteira e disse: "Puxa vida, esqueci os meus cartões em casa. Posso voltar mais tarde para fazer o pagamento." Só que essa senhora era desconhecida na padaria. E aí a caixa chamou o gerente ligou para o proprietário e resolveram fazer o seguinte: nós podemos ir até sua casa, pois ela disse que morava naquele mesmo bairro. Ok, a mulher ficou agradecida, entrou no carro daquela padaria juntamente com o gerente e foram para a casa dessa senhora. Chegando no local, ela apontou um determinado apartamento, só que não tinha uma vaga para parar. O gerente da padaria acelerou um pouco o carro e ela saiu do veículo e se dirigiu à portaria do prédio. Só que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Enquanto o gerente da padaria estava manobrando o carro, essa senhora sumiu, porque ela era uma golpista. A conclusão é uma só: ela foi a um determinado estabelecimento, comeu à vontade e não tinha dinheiro para pagar e na hora disse para o caixa apenas que havia esquecido os seus cartões. E aí, como é que fica a situação do dono do comércio? Pessoal, olha que interessante. Eu acabei de contar uma história de uma picareta, de uma vigarista. Mas eu quero te contar agora uma outra história de uma pessoa de bem. Conheço um amigo meu, foi num restaurante caro nos Jardins de São Paulo, foi ele juntamente com a namorada, fizeram um belo jantar e na hora de pagar, ele havia esquecido a carteira, mas não esqueceu de sacanagem não. E aí, como se livrar desse problema? Como que o dono do estabelecimento deve agir? Na verdade, o que a gente verifica na prática é que por falta de conhecimento legal, os proprietários de lojas e restaurantes acabam cometendo erros e até podem responder por crime. Sabe por quê? Porque eles tomam 4 medidas que não são legais. Primeira medida: querem reter o documento da pessoa para que ela possa voltar e pagar. Isso é proibido por lei. Segundo erro: o gerente ou o proprietário daquele restaurante fala o seguinte: não, me deixa um relógio, me deixa o seu celular e quando você pagar, eu te devolvo esses objetos. Isso também é proibido por lei. Além de ser proibido por lei, na maioria das vezes é feita contra a vontade do devedor. Terceiro erro que pode dar um grande problema: o devedor, aquele cliente que esqueceu a carteira, é levado para uma sala fechada e acaba recebendo uma prensa, proibido por lei. Quarto erro é quando os seguranças são acionados para colocar o devedor numa situação constrangedora. Olha, é importante a gente falar o seguinte: a situação do dono do restaurante ela é complicada pelo seguinte: ele tem que primeiro distinguir se a pessoa que não tem dinheiro para pagar a refeição está querendo dar um golpe ou se foi apenas um esquecimento da carteira com seus cartões. Isso é extremamente importante. Pouca gente conhece o artigo 176 do Código Penal, que diz o seguinte: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem recurso para pagar configura crime, com pena de detenção de 15 dias a 2 meses e multa. Olha que interessante. O artigo 176 do Código Penal permite que o dono do restaurante, nesses casos, acione uma viatura da Polícia Militar e conduza as partes à delegacia do bairro para ser registrado boletim de ocorrência. Agora, quando o dono do restaurante, o gerente do estabelecimento, perceber que o cliente é idôneo e ocorreu realmente um esquecimento, eu quero te dar a saída. Para não precisar ir com as partes para a delegacia, o dono do estabelecimento pode fazer o seguinte: ele vai emitir nota fiscal no valor da despesa do cliente, solicitar o RG ou CNH do cliente para conferir o nome e lançar da nota fiscal, e na parte de trás, no verso, fará uma declaração que essa dívida será quitada nos próximos dias. E por fim, o cliente vai assinar aquela nota fiscal, gerando
gerando assim um documento que poderá ser cobrado na justiça se o cliente não retornar ao restaurante e fizer o devido pagamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E só para lembrar, o canal Não Caia na Roubada, além de um canal que fala sobre segurança, fala muito sobre direitos e deveres em relação ao consumidor. Te espero no próximo vídeo, aqui no nosso canal Não Caia na Roubada.